Família, bom dia, bom dia. Um dia ótimo para todo mundo, um dia maravilhoso, um dia muito abençoado. Vamos orar? Vamos orar. Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Ah, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem falado tanto comigo, Pai. Todas as vezes que eu leio a tua palavra, eu ouço tantos conselhos, eu aprendo tanto, Pai. Ah, fala com meus irmãos, fala com meus familiares, transborda, Pai, desse teu conhecimento, dessa tua sabedoria. A tua palavra é viva, Pai. Pai, eu quero também agradecer, Pai, pelos 40 dias de jejum que nós estamos fazendo palavrão, jejum e oração, para que nós não falemos mais palavrão, Pai. Eu tenho obtido bastante sucesso, Pai, estou muito grato por isso. E eu oro pela Jurema. Ela às vezes também fala muito, Pai, e não é legal o palavrão, Pai, não é legal. Eu oro também por todos os meus familiares que tenham esse tipo de hábito, né? Que perca esse tipo de hábito. Oro também, Pai, pelos 40 dias de jejum e oração que estamos fazendo na igreja, Pai, para uma família inabalável. Ah, Pai, cuida da nossa família, protege para que a gente não seja devorado, Pai. Hoje, então, essa batalha espiritual que Paulo passou em Éfeso e Lucas deixou escrito com clareza, Pai, com perfeição, para que nós possamos ter cuidado hoje em dia, Pai. Que nós possamos ter consciência plena de que essa batalha não é contra o próximo, mas é nas regiões celestiais. E que a minha igreja, Pai, que está fazendo 40 dias de jejum e oração pela família, que nós possamos obter com a tua certeza e com a certeza que nós temos no meu coração, que muitas famílias vão ser abençoadas, Pai. Muitas famílias. Internauta, que Deus os abençoe. Pai, toma conta dos internautas, envia anjo, a família deles. Ah, Senhor, muitos têm outras religiões, mas eu não quero que a religião seja o tema, Pai, mas sim o teu amor, o teu louvor, a tua palavra. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, esses capítulos 18, 19, 20 e 21 de Paulo, que mais ou menos Lucas escreve uma passagem tremenda. Vamos ler, vamos ler. Presta atenção. Capítulo 20, do versículo 13 em diante. Então, aqui tem mosquito pra caramba. Não sei se tem mosquito aí. É porque também aqui ainda tem muito mato, graças a Deus. Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Quanto a nós, Lucas está escrevendo, ele está ali. Fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Lucas vai descrever, porque Lucas estava junto. Lucas estava ali. E ele vai descrevendo, é um relatório verdadeiro, não é? Muito bem redigido. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa
que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, Pai, é tudo que eu quero. Ser uma testemunha sua, Pai, em todos os lugares onde eu vou, que as pessoas possam ver Cristo na minha vida, que todos os meus familiares possam ver Cristo na minha vida, e que eu possa testemunhar, Pai. Senhor, entregar a tua carta, que coisa boa. Paulo está sendo profundo, né? Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Agora presta atenção na declaração da batalha espiritual que Paulo fala que todos nós sofremos. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. A gente está vendo isso aí o tempo todo. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. A gente vê isso aí o tempo todo. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, vamos dar uma olhada o que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo estava com Paulo. Paulo escreveu na carta 1 Timóteo capítulo 4, instruções a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora vamos ver o que Jesus falou. Jesus falou e Mateus escreveu, né? Vamos ver. E numerosos, Mateus capítulo 24, verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É para reflexão. Aí Paulo continua, Lucas continua escrevendo lá. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode identificá-los, dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Eu estou no processo de santificação. Eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, fui perdoado de todos os meus pecados e continuo sendo, porque eu tenho a carta de absolvição que Jesus me deu, a redenção. Ele pagou o preço pela minha liberdade e eu creio na minha liberdade, eu creio que sou livre, né? E quero morrer livre. Não cobicei a prata, Paulo diz, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse:
há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijaram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. A caminho de Jerusalém. Olha como Lucas escreve. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. Aí Lucas agora vai escrevendo todos os lugares por onde ele passa. Olha só. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Lucas vai descrevendo tudo, uma maravilha esse relatório. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomeida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, aquele que tinha batizado o etíope, de Candace, né? 127, ele era um dos 7, com Estevão lá, um dos 7 presbíteros que foram, eles foram nomeados para cuidar de todo o mantimento da casa de Deus para que as viúvas não ficassem em necessidade. Ele tinha 4 filhas, Filipe tinha 4 filhas, virgens, que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, até dizer que as meninas eram virgens, Lucas coloca, né? Que relatório fantástico que ele está fazendo para Teófilo. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Pai, eu tenho doentes na minha família, Pai, que eu gostaria muito de curar, de tocar, de restaurar a sua saúde, mas eu não tenho logrado êxito, Pai. Tenho orado a Ti e tenho colocado em Teu altar. Como coloco agora, cuida da Jurema, cuida da Isa, da Júlia, da Jupira, cuida da Reginão, Pai. Cuida dos doentes da minha família, Pai. Alguns com doenças físicas, outros com doenças psicológicas, outros com doenças emocionais e outros com doenças espirituais. Ah, Senhor, eu sei que eu não posso salvar ninguém, Pai, só vou salvar a mim mesmo. E assim mesmo, nem sei se eu estou... Pai, eu sei que eu te amo, eu quero o Senhor, eu quero salvar minha vida, mas eu sei que só o Senhor pode salvar, como eu sei, tenho certeza no meu coração que o Senhor pode curar os meus familiares. Mas a sua vontade deve predominar sobre a minha, Pai, e o meu ego, meu espírito, a minha soberba, o meu egoísmo não deve prevalecer. Então, Pai, humildemente, eu peço misericórdia. Misericórdia, Pai, por mim e pelos meus familiares. Perdoa, Pai, ajuda, porque se o Senhor não ajudar,
nós não vamos ter salvação. Eu confio, Pai, a minha vida nas tuas mãos. E quero, Pai, ser um servo fiel. Fiel, Pai, como Paulo está descrevendo com tanta profundidade, com tanto amor e com tanta força e com tanta alegria, Pai. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Paulo chega, agora Lucas descreve a chegada de Paulo em Jerusalém. Olha que coisa. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, irmão de Jesus, uma das colunas da igreja, o que escreveu aquela carta. Ele vai falar sobre isso agora. Foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Um relato, né? O Paulo foi numa missão, eles proporcionaram Paulo ir naquela missão, a igreja se cotizou, ajudou, e agora ele traz o relatório de tudo que foi feito. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem da lei de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os seus costumes. Isso gerou um problema sério, né? Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Olha, fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Aquela carta que foi escrita no concílio, né? Mas os judeus, eles continuavam com a prática da circuncisão, da lei de Moisés, porque nem todos aceitavam a Cristo como o Messias. Houve uma divisão, e Jesus falou que ele veio para dividir. Não é verdade? Nós já lemos sobre isso na carta de Lucas. Onde houvessem 5 numa família, ele colocaria 3 contra 2. Pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filho, né? Sogra contra nora. Ele veio para trazer a divisão. Com Cristo, vida eterna. Sem Cristo, inferno. É muito simples, né? E os judeus, eles continuavam fazendo a circuncisão. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófilo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo.
O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que ele tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele, acaba com ele. Família, que Deus abra a mente e o coração de cada um de nós, para que nós possamos ter entendimento e discernimento da palavra de Deus. Amanhã nós vamos ouvir, ler, acompanhar e viver o discurso de Paulo. Eu deixo aqui o que Paulo escreveu: lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigie, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Que o Senhor nos abençoe. Tenham um ótimo dia. Eu amo vocês. Um beijo. Um beijo.